Cooperativismo no Brasil. Você sabe como funciona uma cooperativa? Conhece uma cooperativa de crédito? No programa de hoje, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Enio Mining. Ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil. Agora, no Justiça e Cidadania. No programa de hoje eu estou recebendo Enio Mining, que ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil e vem aqui a Rondônia para falar exatamente sobre cooperativismo, mais especificamente na área financeira. Enio, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado. Enio, agora o tema hoje, o cooperativismo no Brasil, a partir de quando que o cooperativismo ele começou a tomar um corpo maior em todo o país? Bem, o cooperativismo no Brasil tem uma história centenária. Aliás, tudo começou pelo cooperativismo financeiro, justamente, né, no início do século passado. Mas eu te diria que, de uma forma mais estruturada, mais organizada, notadamente o cooperativismo financeiro, ele começou a se organizar em meados dos anos 80. De lá para cá, né, que vive uma trajetória, digamos, mais virtuosa, né, tem um protagonismo maior. Agora, com relação ao cooperativismo, antes de a gente entrarmos propriamente no financeiro, na parte do cooperativismo financeiro, existem as cooperativas pelo Brasil afora, que na verdade tem sido uma alternativa para produtores, enfim, na agroindústria, em vários outros setores. Como que você vê essa questão? Quer dizer, as pessoas têm aberto os olhos, quer dizer, no sentido de produtividade, de escoamento de produção, enfim, o que o cooperativismo tem sido responsável nesse sentido? Uma pergunta muito interessante. Efetivamente, nós temos no Brasil 13 ramos de desdobramento da atividade cooperativa. E um dos ramos, talvez mais representativos, é justamente esse, ao lado do crédito, do financeiro, esse que você mencionou. Vamos dar destaque a ele, então, nesse momento, que é o cooperativismo voltado para a produção rural. Para você ter uma ideia, o cooperativismo, nesse particular, representa, no Brasil hoje, cerca de 40% da riqueza produzida no campo. Direto ou indiretamente, 40% do que é produzido no campo passa por dentro de uma cooperativa, né? E o cooperativismo, ele exporta seus produtos para 143 países ao redor do mundo, gerando divisas da ordem de 4 bilhões de dólares anuais. Então, ele tem uma presença realmente muito forte. Nós temos hoje cerca de 15 milhões de associados nesses 13 ramos, divididos em 10 mil cooperativas. Então, essa mais ou menos a expressão do cooperativismo como um todo dentro do Brasil. Na verdade, o cooperativismo, então, ele já belisca lá no PIB, ele tem uma parcela boa. É representativo. Se nós somarmos todos os ramos do cooperativismo, os 13 ramos, eu te falei só do ramo agropecuário dentro da produção rural, né? Isso. Se eu somar todos os 13 ramos, já representam 10% do PIB brasileiro. Olha aí, 10% do PIB brasileiro então passa por dentro de cooperativismo. E não tem como desprezar, né? Não, absolutamente. Embora eu reconheça que nós poderíamos ser mais virtuosos na divulgação dos diferenciais do cooperativismo de crédito, né? Talvez nós tenhamos que ser mais efetivos, né? Voltar mais os nossos mais presente na comunicação. Na comunicação, na mídia, pecamos nisso, como um todo, em todos os ramos praticamente. A sociedade não sabe bem os benefícios, né, as prerrogativas, né, que tem ao se envolver, ao trabalhar com cooperativismo. Exatamente, porque existe toda uma garantia por trás, né? Hoje, por exemplo, o que é necessário para criar uma cooperativa? Bom, a cooperativa, segundo a legislação vigente, ela se forma a partir do interesse daquelas pessoas que querem cooperar num dado setor econômico. Isso é importante. A cooperativa é uma organização de pessoas, mas com fins econômicos e destinada a prestar serviços, né? Serviços, seja na área de produção, seja na área de transporte, né? Na área da saúde, na área do crédito. Então, essas pessoas se reúnem em Assembleia Geral, né? Deliberam, né? Segundo a sua vontade, de forma absolutamente espontânea, né? Deliberam para constituir uma cooperativa. Os documentos de constituição, que é a ata, estatuto social, né? Tem que obedecer a alguns dispositivos legais, são levados a registro na junta comercial e a cooperativa pode começar a funcionar, exceto a de crédito, ou financeira, que tem que passar por dentro do Banco Central do Brasil, né? Porque segundo a Constituição e a legislação complementar, as cooperativas são fiscalizadas, as de crédito, são fiscalizadas pelo Banco Central
Daí que o início de suas atividades tem que ser submetido ao órgão de supervisão. Porque daí mexe com dinheiro. Lógico, né? Se justifica e jamais pleiteamos algo diferente. Isso é salutar, isso é uma segurança para a sociedade. Eu cheguei a ver reportagens do Globo Rural, enfim, várias matérias, onde fala do cooperativismo, como mudou a vida de muita gente, né? De repente aquele produtor, o pequeno produtor, enfim, se unem, né? E ali, inclusive pode participar de licitações, enfim, pode? Pode. É uma empresa em que os sócios produzem e fornecem, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Sem atravessadores, tipo... Exatamente. É a relação do dono consigo mesmo. Exatamente. Você tem um CNPJ ali que eu sempre falo que é uma espécie de facilitador contábil, né? Para alocar despesa e receita, para saber quanto vai cobrar, deixar de cobrar, né? Exato. Então, mas de forma mais simples, como já ensinava Ponte de Miranda, né? Isso. Nosso grande jurista, a cooperativa é apenas um longa-manos do seu sócio, seja o sócio pessoa física ou pessoa jurídica, né? E o cooperativismo ele tem algumas funções muito importantes, relevantes, baseando mais aí pelo cooperativismo financeiro. O primeiro que eu falo de pilares institucionais, né? Os grandes objetivos do cooperativismo. E o principal deles é a promoção da inclusão financeira, da inclusão social, né? Quer dizer, o cuidado, o interesse, né? Até pela autoestima do cidadão, que se vê incluído, por exemplo, na prestação de serviço financeiro. Nós temos hoje no Brasil 564 municípios em que há apenas uma cooperativa de crédito atuando naquelas comunidades. São pequenas comunidades, até 5, 6 mil habitantes, que não tem banco. 564 municípios, isso é 10% dos municípios brasileiros. Então, quer dizer, você já pode medir por ali a efetividade desse pilar, desse objetivo que é a inclusão financeira, né? Eu não falo de outros municípios em que as cooperativas, né, atendem a população menos abastada, né, que muitas vezes não tem acesso ao sistema bancário tradicional. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é assegurar o desenvolvimento regional. As cooperativas são instituições locais, regionais. Não tem, via de regra, atuação nacional, são entidades locais. Tanto é que as cooperativas de crédito a gente as designa de instituições financeiras regionais ou instituição financeira da comunidade. Então, como é que isso se efetiva? Ela retém a poupança naquela comunidade. Cooperativa, por vocação, por definição legal, ela não pode emprestar recursos fora da sua área de atuação, que normalmente é restrita a um conjunto de municípios, né? O terceiro grande objetivo é assegurar um atendimento de qualidade, afinal, o usuário do serviço é o próprio dono. Eu sou dono, sou usuário, então eu tenho que ser bem atendido. E com preços justos, atendimento de qualidade mais preço justo. E quando ele atende, ele está deixando lucro dentro da comunidade. Para ele, sim. Para ele mesmo, porque ele é o dono. Como qualquer empresa, o dono é que colhe o resultado. E por fim, que é também muito importante, se cumprir bem esses três papéis, notadamente no caso do cooperativismo financeiro, ele atua como uma espécie de regulador do mercado, contribuindo para a melhoria da atividade na indústria bancária. Os bancos com seus clientes acabam se relacionando melhor porque, tem uma instituição aqui do lado que está fazendo bem. Eu vou fazer igual porque senão vai ter uma migração de clientes. Pronto. Nós vamos agora para um intervalo, mas eu vou deixar exatamente esse gancho aí, viu, Enio, com relação a isso. Quer dizer, esse protagonismo, essa participação das cooperativas tem incomodado um pouco o mercado da iniciativa privada, enfim, vamos saber no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com Enio Meinen. Ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com o diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil, Enio Meinen, que está falando sobre cooperativismo. Uma pergunta que eu deixei no gancho anterior aqui, exatamente o seguinte: essa presença maior das cooperativas, por exemplo, há alguns anos, pelo menos eu acho que umas 2 décadas, eu estive pelo interior do Paraná e vi aquelas cooperativas enormes, com dezenas e centenas de carretas carregando e distribuindo, escoando produção. Eu fiquei impressionado, e isso há 20 anos, calcule-se hoje. E isso tem incomodado, Enio, hoje as empresas privadas, grandes empresas privadas? Eu não sei se nós podemos falar que isso gera um incômodo. Eu creio que toda a concorrência, ela é salutar,
porque tira a parte, né, que está ali disputando o mesmo mercado da zona de conforto. Exatamente. Né? Mas quem ganha é o consumidor. Lógico, e é isso que tem que se buscar. Quer dizer, quando você tem um estímulo regulatório, tem a participação da mídia, né, estimulando a concorrência, pesquisando, mostrando, né, os fatos, enfim, as circunstâncias, isso acaba fazendo bem para o usuário, para o consumidor, é isso que importa. Não interessa o ramo de atividade. Na área financeira, na área de produção, na área de atendimento médico, por exemplo, né, isso acaba sendo um bem, né, para aquele que efetivamente interessa, que é o usuário das soluções, seja numa entidade de natureza cooperativa, seja numa organização convencional. Agora, como bem você falou no bloco anterior, quer dizer, eu acho que você mesmo assume a questão da falta um pouco de oxigenar a comunicação disso. São dados aqui super relevantes, né? Quer dizer, verdade. Movimenta 4 bilhões. No comércio exterior, né? No comércio exterior. Então, quer dizer, eu acho que é uma movimentação incrível, né? Ela é muito representativa. É muito representativa. E às vezes a sociedade não compreende muito. Agora, nós vamos entrar um pouco, que a sua vinda a Rondônia vem falar um pouco sobre o cooperativismo financeiro, né? Que tem cooperativa de crédito, por exemplo, o TRT, servidores do TRT, Ministério Público, Justiça Federal, aqui tem uma cooperativa de crédito ligada ao Sicob, né? Isso, que tem uma movimentação até razoável, muitos cooperados, milhares de cooperados. Então isso é uma coisa que deu certo ao longo desses, acho que talvez uns 15 anos. Então você está vindo falar sobre o cooperativismo financeiro. Então agora vamos, assim, o que significa essas cooperativas de crédito e o que isso muda na vida das pessoas, no sentido assim, de administrar o seu próprio dinheiro e fazer com que o lucro fique dentro da cooperativa. Como é que funciona isso na prática? A cooperativa, ela se move pelo interesse dos seus donos, né? Os administradores de uma cooperativa financeira são os representantes dos sócios eleitos pelos próprios sócios. Você disse bem, acaba sendo um processo de autogestão. Eu mesmo, sócio empreendedor financeiro. É como se tivesse um comércio, uma indústria. É muito semelhante. Cooperativismo é uma atividade empreendedora de natureza financeira. Daí que é importante que os associados conheçam bem, né, as circunstâncias, as características desse tipo societário, para que possam também escolher bem seus representantes, né? Porque afinal eu estou botando aí meu dinheiro, né? Eu estou colhendo, estou tomando aí meus serviços e precisa ser uma solução de qualidade e segura, né? Qualidade e segura, que tem que produzir diferença, porque afinal o sujeito bota dinheiro, né? Como em qualquer empreendimento, eu tenho que entrar com cota capital para eu poder operar como uma cooperativa financeira. Então eu estou correndo o risco do meu capital e eu preciso acompanhar isso. E aplicação de dinheiro, pagamento. Lógico. Então é importante que a atividade de fiscalização, de monitoramento, a escolha das pessoas que fique à frente dessas entidades, né, se dê de uma forma, né, adequada, né? E precisa se informar bem. Agora, essas pessoas, os dirigentes dessas cooperativas, são escolhidos pelos cooperados, o Conselho Fiscal. Agora, o seguinte, que tipo de exigências e quem que fiscaliza isso, as cooperativas de crédito? Quem controla, se há esse controle? Bom, quem pode ser um administrador de uma cooperativa de crédito? Pessoa, primeiro, que tem habilidades, né, que tem um conhecimento suficiente nessa área, né, financeira e do cooperativismo, quer dizer, a chamada habilidade técnica, né, o conhecimento técnico, e precisa ter um histórico, né, uma ficha limpa, como se diz no credibilidade. Popular, né? Credibilidade, né? São dois requisitos fundamentais: capacidade técnica de um lado, isso está previsto na regulamentação vigente, e de outro, você tem que ter conduta ilibada. Essas duas coisas, porque senão você está lidando com uma instituição que se guia pela imagem, pela sua boa ou má imagem, né? E a participação do Banco Central, por exemplo, nesse sentido há, né? E isso, o dirigente, o administrador da cooperativa, o conselheiro fiscal, o conselheiro de administração, o diretor, passa necessariamente por dentro do Banco Central. Se a pessoa não preencher um desses dois requisitos, capacitação técnica e ficha limpa, né, conduta ilibada, não passa por dentro do Banco Central. Porque ficha limpa hoje, para ser servidor, por exemplo, do judiciário, você tem que ter ficha limpa. Tem, o que está certo. Olha, o que nada mais justo. Imagina também lidar com o dinheiro do cooperado, né, também. Pô, numa instituição financeira, você colocar lá um sujeito que causou, enfim, que lesou, né, alguém no passado, ou não paga a conta, né? Que tem dificuldade de administrar
administração, né, financeira. E aí tem aí também a fiscalização do Banco Central. Tem a autofiscalização. Cooperativa é uma entidade autogestionária por definição. Aliás, a própria Constituição ensina isso. Exatamente. No artigo 5º, lá em um dos seus incisos. E tem a autogestão que se dá através de auditoria interna de entidade de segundo e terceiro nível, a atuação do Conselho Fiscal, do próprio Conselho de Administração, mas tem a atuação do Banco Central também. Como o Banco Central fiscaliza os bancos. E a fiscalização do Banco Central no Brasil é extremamente intrusiva, tanto para bancos como para o cooperativismo financeiro. Mas então, olha, nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco nós teremos um Fala Cidadão, onde o cidadão da rua pergunta e aqui o senhor é que vai responder. Claro. Tá? Eu estou conversando com o diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil, Enio Mining, e falando sobre cooperativismo. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil, Enio Mining, que está falando sobre cooperativismo. Nós vamos agora ao quadro Fala Cidadão. No quadro Fala Cidadão de hoje, quem vai responder as perguntas sobre cooperativismo é o nosso convidado Enio Mining. Ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil. Vamos à primeira pergunta. Eu quero saber como se forma uma cooperativa. A cooperativa se forma única e exclusivamente, de modo geral, pela vontade dos sócios, que se reúnem em assembleia, aprovam o estatuto e a ata, e essa documentação é levada ao registro do comércio. No caso, especificamente de cooperativas financeiras, a documentação de constituição tem que passar pelo Banco Central do Brasil, como de qualquer outra instituição financeira. Se a cooperativa é uma instituição financeira, qual a diferença entre ela e um banco comercial? Bem, a primeira diferença é que a cooperativa é uma sociedade de pessoas e os bancos são sociedades de capital. Quer dizer que o poder de mando, a condução da gestão da cooperativa é feita pelos próprios donos. No banco, ela se regula pelo capital. Num lado você tem cada associado um voto na cooperativa e no banco o poder se dá de acordo com a quantidade de ações que a pessoa tem nessa instituição. O segundo aspecto importante é que o banco tem clientes e a cooperativa tem cooperados. O cooperado é o usuário, é o dono da cooperativa ao mesmo tempo. No caso do banco, você tem apenas uma relação de cliente, né, com a administração do banco. O terceiro aspecto relevante é que o banco visa lucro, o que é da natureza da operação mercantil, né, da empresa convencional. E na cooperativa, pelo fato de o usuário ser também o proprietário, a figura do lucro ela não tem sentido, porque você tem que devolver o lucro para a própria pessoa que acabou gerando. Os bancos são regulados pela lei das sociedades anônimas e as cooperativas são reguladas pela lei cooperativista e por uma lei especial de 2009, que é a Lei Complementar 130. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber quem poderá ser dirigente de uma cooperativa e quais são as responsabilidades assumidas assim que ele tomar posse desse cargo. Para ser dirigente de uma cooperativa financeira, a pessoa tem que ter conduta ilibada, ou seja, ficha limpa, e tem que ter capacidade técnica para gerir uma instituição financeira. As responsabilidades são as próprias de administradores de bancos. Ou seja, se gerir mal, se gerir com temeridade, se não cumprir a legislação, sofre as consequências da legislação, que ela não facilita a vida de administrador de banco. Inclusive, se sujeitam a perda de bens, ao bloqueio de bens em caso de gestão inadequada fora dos aspectos regulatórios. Bom, então essas foram as perguntas aqui do Fala Cidadão de hoje, respondidas por Enio Mining, que ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bom, e ainda continua aqui com a gente, né, Enio? E agora só uma última pergunta para a gente fechar. Os dirigentes de cooperativas, eles podem ou devem ser remunerados, por exemplo? Essa é uma outra questão interessante, né, que suscita realmente muitos debates.
em eventos que reúnem os associados, né? Toda vez que aprova as contas, enfim, a cada ano, isso acontece a cada ano nas cooperativas, você também tem que votar pela lei os honorários, a remuneração. Sim. O que eu penso, considerando que os dirigentes de cooperativas de crédito assumem grandes responsabilidades, tem que ter capacidade técnica, portanto, tempo para estudar, né? E tem que ter conduta deliberada, eu defendo que eles tenham uma remuneração adequada, proporcional a essa responsabilidade, a esse conhecimento que tem que reunir, né? Então, é justo que sejam remunerados e é justo também que deles, dirigentes, seja cobrada a responsabilidade. Agora, com relação a mandatos de cooperativa, né? Porque tem uma espécie de mandato. Normalmente são 3 anos, 4 anos. A legislação cooperativista prevê um mandato de até 4 anos. Então, oscila, cada cooperativa, de acordo com o seu estatuto, né, a vontade da sua assembleia, define o tempo do mandato. Então, oscila entre 3 e 4 anos. A grande maioria é 4 anos. A grande maioria é 4 anos. Bom, agora para fechar, você chegou a Rondônia para fazer um bate-papo aqui com os cooperados aqui de Porto Velho, né? De Rondônia, né, no caso. E qual é o tema o tema mais relevante que está vindo abordar nesse encontro aqui com os cooperados? Basicamente, eu vou recuperar um pouco dos diferenciais do cooperativismo financeiro versus sistema bancário convencional, seus apelos, né? Inclusive os diferenciais econômicos, o grau de segurança, enfim, a abrangência, a representatividade que o cooperativismo financeiro já assume. Vou te dar uns números rapidinho. Acho que é importante que nós tenhamos conhecimento desses dados. Veja, no Brasil somos 8 milhões de associados em cooperativa de crédito. Isso corresponde a 2,5 vezes a população do Uruguai. 2,5 vezes a população do Uruguai. Isso é considerado bom, né? É um bom número, mas dá para avançar, representa apenas 3,5% da população brasileira. Há países em que, como os Estados Unidos, em que 40% da população economicamente ativa é sócio de uma cooperativa financeira. E só fazendo um parênteses aqui, e das pessoas que se associam, muito raramente as pessoas vão lá e pedem para desassociar, né? Uma coisa que a gente tem observado, especialmente aqui na cooperativa, que atende os servidores da Justiça do Trabalho, o Ministério Público. Cooperativa que cumpre adequadamente o seu papel, que tem uma boa governança, não dá motivo nenhum para aquele que seja sócio uma vez saia da cooperativa, embora isso seja absolutamente livre, a pessoa entra e sai a hora que quer. Mas se bem administrada, a cooperativa gera retorno que desincentiva, né, um recuo, uma saída. Eu vou te dar um número interessante. Só do sistema Sicoob, nós temos hoje 3 milhões de associados, é o maior sistema cooperativo financeiro do Brasil. 3 milhões de associados. Outro dia eu pedi para fazer um cálculo da agregação de renda que o sistema gera na comparação com uma solução bancária convencional. Ou seja, se os 3 milhões de associados mantivessem as suas aplicações financeiras, tomassem seus empréstimos e pagassem suas tarifas do banco e não fizessem na cooperativa, qual é a diferença? Para 3 milhões de associados são 5 bilhões de reais. Eu vou repetir. A diferença econômica pelo fato de a escolha dessas 3 milhões de pessoas ter sido Sicoob é de 5 bilhões de reais. Isso dá um retorno médio ou uma economia anual de R$ 1.700. Claro que, como é proporcional à movimentação financeira, tem gente que economiza 100 mil, 200 mil, 300 mil e outros menos. Mas é uma diferença representativa, porque as tarifas, né, o pacote de tarifa é menor quando existe, a taxa de juros é menor porque não se visa o lucro, e a remuneração também nas aplicações financeiras na cooperativa pode ser maior, porque afinal, como o lucro em qualquer empresa o resultado é do dono, e no caso da cooperativa o dono se confunde com o usuário, com o tomador, então não tem sentido o lucro. Exato. Então a cooperativa pode remunerar melhor e cobrar um spread menor e abrir mão também de uma tarifa mais pesada. E além de tudo, tem a devolução das sobras. No caso do banco, o banco não devolve seu lucro para o cliente, ele vai para o acionista. O lucro dos bancos são bilhões. Bilhões. No caso da cooperativa, se conta aos milhões, é importante gerar resultado também para manter, né, claro, o equilíbrio patrimonial e a capacidade de reinvestimento, mas quem se beneficia do lucro, do resultado da cooperativa, são os próprios usuários dos serviços, porque coincidentemente são os donos, os cooperados. O senhor falava aqui das sobras, só para a gente fechar, e realmente, a cooperativa aqui que atende Rondônia, o tribunal e outros órgãos da Justiça e do Ministério Público a cooperativa faz anualmente uma assembleia da distribuição das sobras. E não é de milhares, é de milhões. Milhões. E quem decide isso são os próprios sócios da cooperativa. Exatamente. O que você quer fazer? Pergunta se reinveste, se adiciona como cota. Pergunta para o dono, né? O que você quer fazer com o dinheiro que sobrou?
E depois das assembleias, depois das assembleias, acabam que os associados recebem crédito na sua conta das sobras. Coisa que um outro banco talvez não fosse proporcionar isso. Mas o nosso bate-papo está muito interessante, eu tenho certeza absoluta que esclareceu muito sobre cooperativismo, especialmente o financeiro, né, que é muito importante hoje na administração do orçamento doméstico, enfim, é uma coisa muito importante. Eu quero aqui deixar só fazer as suas considerações finais, Enio. Eu quero agradecer imensamente por atender o nosso convite, sei que a sua agenda é corrida aqui em Rondônia, mas as suas considerações finais. Muito obrigado. Em primeiro lugar, minha gratidão pelo espaço. Eu acho que é isso que nós temos que procurar mais. Conseguir divulgar adequadamente, né, com mais densidade, com mais recorrência, os diferenciais do cooperativismo financeiro. De modo que a sociedade como um todo, quem ainda não faz parte de uma cooperativa, possa ter a condição de experimentar, testar. É importante ir lá ver, né, participar e quanto mais pessoas se tornarem sócios de cooperativas, melhor será o serviço por elas prestados, né? Porque a escala, né, acaba diminuindo o custo e permitindo que a cooperativa trate com mais qualidade os beneficiários, né, da causa cooperativa, não importa o ramo de atividade. Muito obrigado. Eu conversei com Enio Meining, ele é diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil. Você pode assistir a este e aos demais programas nas redes sociais que estão aí no seu vídeo e também sugerir pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Obrigado pelo encontro e até o próximo.